momentos que eu consigo quase que sentir que está o passado, o presente e o futuro dentro de mim, né? Ali naquela produção. E eu acho que isso aí é uma grande coisa, assim, que eu consegui muito através, assim, de pintar com o coração mesmo, né? E aí a coisa vai se instalando dentro de mim e de repente vem uma vontade enorme de colocar na tela ou no papel, né? Desde que eu parti totalmente para o abstrato, né, eu acho que ficou uma coisa assim de entender que tinha que ser uma coisa honesta comigo, né? Então eu precisava estar bem dentro de mim mesmo para esse pulso acontecer. E eu tenho pensado, né, o quanto para mim isso é importante, né, de estar podendo pôr para fora essa coisa colorida, essa coisa intensa, o só do café. Um trabalho bem autobiográfico, né? Então atravessa a vida, atravessa a obra e eu sou sempre muito influenciável por onde eu estou, o que eu estou lendo. Eu diria que quando eu comecei, eu era bem menina, né? 14, 15 anos, e foi uma coisa que eu fui me entusiasmando muito. E aí eu fui, assim, eu achei o máximo poder estar ali pintando, né? E nessa época me indicaram uma aula de desenho técnico. Eu adorava a professora, ela era uma graça. Mas eu falei, não é para mim isso, eu não vou. Então eu meio que abandonei um pouco essa história da pintura, fui por outros caminhos, fui pela música, tudo. E quando eu voltei para a pintura, eu retomei pelo óleo, depois eu fui para o acrílico e aí fiquei entre o acrílico e o óleo, até um dia que eu descobri lá na praia que tinha as areias coloridas e que dava para pintar com elas, né? E aquilo para mim foi assim uma coisa mágica também. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu queria entender como é que era pintar com aquilo diferente, não ter as coisas tóxicas, né, tanto do óleo quanto do acrílico. E aí foi uma sequência de coisas. Eu fui fazendo uma passagem lenta do óleo para a areia, para as coloridas. E eu tenho uma história assim que toda vez que eu estou numa técnica nova, parece que me dá uma liberdade, assim, de que eu me sinto confiante, vou e faço. E no meio desse caminho todo, eu também fui descobrindo pintar com café. E aí o café foi foi uma coisa assim, que até hoje, quando eu tô assim, meio assim, eu falo, não, eu preciso pôr um pouco de café na tela, que ele me traz assim uma proximidade com o fazer, né? Parece que eu tô ali fazendo café, não sei, é uma coisa meio mágica para mim. E hoje em dia eu tenho pintado com café e com nanquim. Que o nanquim é essa passagem toda que eu fui fazendo e a hora que eu fui ganhando confiança em mim mesma, de pôr o que estava dentro de mim e descobrir que o que estava dentro de mim tinha um efeito que me colava no meu pulso e eu conseguia mostrar a minha verdade, eu acho que foi o que mais me entusiasmou. Bom, as memórias físicas que o café me traz também é uma história de pai e mãe, né? De esquentar o café para levar para meu pai, enfim. E ali ele me trouxe assim uma outra característica que eu acho que eu tenho, assim, que eu sempre ficava pensando, puxa, eu adoro tomar café, né? E sobra esse café, o que eu vou fazer com ele, né? Eu gosto muito de aproveitar as coisas. E aí eu comecei a testar isso, aí no começo era com pincel, depois aí eu comecei a usar seringa, comecei a usar xícara. E aí comecei a descobrir, comecei a gostar da história do gesto também, né? Acho que o gesto entrou como um pincel, né, nessa história. O café tem uma oleosidade e uma
quando você sobrepõe ele em camadas, que eu acho que ele tem vem uma coisa plástica, vem uma coisa transparente, vem figura e fundo, eu acho muito interessante. A espera é muito interessante, porque eu fui obrigada a entender que eu tinha que ir devagar, porque senão não ia dar certo as histórias. E eu sou uma pessoa, como eu sou um pouco tarefeira demais, eu de vez em quando me atropelo. E aí, através da pintura, assim, quando começo a querer ficar muito tarefeira, eu fecho o olho e falo, não, calma. Então eu venho de novo aqui para o ateliê e começo a pintar devagar e vou entendendo os tempos pelas camadas, né? Porque à pressa sempre a gente está escondendo alguma coisa, né? E nesse tempo aí de espera parece que o mundo se abre inteiro, né? E que essa história da pintura dizer o que fazer, né? Essa conversa, a primeira vez que eu senti isso muito forte foi na cerâmica. Que a cerâmica também tinha uma coisa assim, que a matéria ia dizendo, não, você quer ir por aqui, mas não tá legal, vai por ali, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente consegue se misturar com o material, né? Eu acho que vai saindo uma coisa muito mais autêntica, né? Muito mais verdadeira, né? O pulso pulsa livre, né? O momento de maior gestualidade foi depois que eu tive uma experiência lá no casamento dos meus sobrinhos de ser a cerimonialista, né? E aí foi assim, eu mergulhei nessa história, né? E na verdade assim, a minha postura como cerimonialista foi costurar ali todas as falas que tinham e eu sempre sou uma pessoa assim que eu sou a favor das coisas serem fáceis, leves, né? Que todo mundo fique, né? Não fique entediado, né? E foi muito legal, porque depois que acabou a cerimônia, eu tive bastante com o casal lá na Bahia, e aí depois veio essa coisa assim, que eu comecei a pendurar a tela e a soltar a tinta na tela, né? E aí era ou com a xícara, ou com a seringa, e eram aqueles escorridos, né? Eu acho que assim, a sensação que eu tinha que eu precisava deixar escorrer tudo essa vivência que eu tive, né? E aí é assim, eu tô achando interessante, porque assim, agora como eu falei com o pincel, eu tô perdendo o medo dele de novo, né? Medo no sentido assim de não enrijecer, né? E eu acho que essa curiosidade também que eu tenho é assim, para como deixar a coisa realmente vir de dentro, né? E eu acho que todas essas técnicas é uma maneira assim de não ficar amarrada numa história só, né? Mas o que mais me fascina é que eu vou para cá, vou para lá e toda vez que eu me vejo eu falo, eu preciso do café. É muita história que eu carrego dentro. Então eu comecei a perceber que todos os meus personagens tinham um ar um pouco pesado demais, né? E aí eu comecei, um dia que estava olhando até o céu lá, eu falei, não, pera um pouco, olha lá, essa aqui tem uma carinha alegre, eu posso olhar para essa alegria, eu não vou deixar de ser a Cissa, né? Então eu acho que isso aí para mim foi uma coisa muito transformadora nesse sentido, né?
Então é olhar para um personagem e falar, não, olha lá, ele está sentadinho olhando, feliz. Eu acho que eu tenho procurado agora, sempre que eles surgem, torná-los alegres, né?